Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Grande e eterno Criador do Universo, bendito seja o teu nome no céu e na terra. Muito obrigado, Pai amado, por mais uma noite de descanso que o Senhor nos ofereceu, por mais um dia de ontem que o Senhor permitiu que nós passássemos com vida e saúde. Te damos graças também pelo nosso trabalho, pelo ar que a gente respira, pela água que mata a nossa sede, pelo pão que nos alimenta. Nós iremos agora abrir a Tua palavra, que é o alimento mais importante. E queremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que todo preconceito possa cair por terra neste momento. Que só o Teu nome, Senhor, só a Tua palavra, possa ser grandemente honrada e glorificada. Em Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus, e pelo poder do Teu Espírito Santo, que assim seja. Amém. Ok? Hoje temos um assunto muito importante, como o de ontem, foi muito bom o assunto de ontem, né? Deus falou conosco. Hoje vamos estudar sobre as 7 pragas reveladas do Apocalipse, né? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em Mateus 24. Vamos ver aqui do verso 50, 36 até o verso 39. Mateus 24, 36 a 39. Nós estudamos aqui, um tempo atrás aí, alguns dias atrás, que existe um santuário no céu, a gente sabe disso. O livro de Hebreus, ele é muito enfático nisso aqui. E que Jesus, ele entrou nesse seu santuário com o seu próprio sangue, uma vez por todas, para ministrar em nosso favor. Então, a gente entende que ele é o nosso mediador, ele está expiando nossos pecados, ali no santuário celestial. E quando a gente confessa e abandona, os nossos pecados são perdoados por ele. Então, ele é o único mediador, nosso intercessor, entre nós e Deus. E esse trabalho que ele está fazendo no céu é um trabalho de graça, de misericórdia pela humanidade, né? E o Espírito Santo dele está aqui na Terra fazendo esse trabalho de convencer o mundo do pecado, da justiça e dos juízos. Mas a gente sabe também que um dia isso vai acabar, né? Jesus, ele é graça, amor, misericórdia, mas também é justiça. E o Espírito do Senhor não vai contender com muito tempo com o homem. Vai chegar um tempo, e breve esses dias, em que o Espírito do Senhor não vai estar mais com os habitantes da terra, né? Os homens maus da terra. Não, e com o seu povo, ele sempre vai estar com o seu povo. Então, essa obra de Jesus no seu santuário, um dia ela vai cessar. Nós não sabemos quando. E quando ela cessar, os habitantes da terra não vão saber. Assim como ele proferiu lá na cruz, estava consumado para a salvação ali na cruz, também vai acontecer no céu. Quando consumou a obra de mediação, Jesus havia à terra buscar o seu povo. Só que os habitantes da terra, como eu falei, não vão saber. Vai continuar a vida normal, né? E antes que ele venha a essa terra, muitas coisas vão acontecer. Entre elas, virar a marca da besta, né? A imagem da besta, a marca da besta. Virar as perseguições para os que não aceitarem a marca da besta na mão e na testa. A gente já estudou sobre isso. Muitas pessoas serão perseguidas, serão mortas, né? Mas muitos também vão passar pela grande tribulação que virá. Tudo isso vai acontecer antes que Jesus volte a essa terra. E antes que ele venha, e quando Jesus consumar a sua obra de mediação, e a terra vai estar em grande comoção, agitação, e perseguição, tribulação, como nunca houve na face da terra, está escrito em Daniel capítulo 12, verso 1. E ele vai vir para libertar o seu povo das garras do inimigo, né? Da marca da besta, do falso profeta, que vai estar aí perseguindo o povo de Deus. E lá em Mateus 24, no capítulo, verso 36 até o verso 39, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, assim, como foi naquela época, Jesus fez a comparação, né? Como foi naquela, assim vai ser a sua volta. Então, quando o seu trabalho de intercessão acabar no céu, vai estar consumada a sua obra de mediação, os habitantes da terra não vão saber. Vão continuar a vida normal, os crimes vão continuar normalmente, a besta vai estar já em ação aqui na terra, né? A besta, as duas bestas vão forçar os habitantes a adorar a primeira besta. É nesse momento que o Senhor vai agir em favor do seu povo, certo? Então, ele vai vir para libertar o seu povo. Lá no passado, você vê que houve alguns momentos da história de Israel que o povo ficou cativo e Deus precisou chamar alguns homens, eu vou explicar a vocês quem foram eles, eles eram como se fosse um tipo de Cristo, um tipo. Lembra do tipo que eu falei quando o santuário foi construído na terra? O tipo estava no céu, o tipo era o modelo. Então, esses dois homens, né, eles eram um tipo de Cristo. O primeiro deles foi Moisés. O povo ficou lá cativo lá há mais de 400 anos e Deus chamou um libertador para tirar o seu povo de lá. E esse libertador foi Moisés, que era um tipo de Cristo, ou seja, um libertador. Lá em Babilônia, quando o povo ficou cativo em Babilônia 70 anos, Deus também chamou uma outra pessoa para tirar o seu povo de lá de dentro, né? Ele fez uma promessa que depois de 70 anos eles iam voltar à sua terra, ia reconstruir o templo, os muros de Jerusalém, e iam voltar a oferecer o sacrifício e as ofertas de manjares, porque ele estava prestes a voltar a vir essa terra de Jesus, a sua primeira vida aqui como bebê, né? Um homem indefeso, ele veio a essa terra, então isso tinha que voltar a acontecer. Então, quando nós conhecemos o Senhor de Moisés, tirou o seu povo lá do Egito através com mão forte, poderosa, né? Ele como instrumento de Deus, e para libertar esse povo foi preciso que o Senhor enviasse 10 pragas ali, né? Sucessivamente, para que o povo fosse liberto. Já no caso de Ciro, se você quiser abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 44, Deus chamou esse homem também. Ele não conhecia Deus. Moisés conhecia Deus, Ciro não conhecia. E Ciro foi também um tipo de Cristo, um libertador. E Deus o chamou de meu ungido. Olha, lembra lá quando Jesus estava para ser batizado por João Batista, e estava ali no Jordão, e Jesus, ao ser batizado, desceu ele, o Espírito Santo, em forma de pomba. Estava ali a Trindade, os três em um. Deus Pai, no céu, e ouviu o Senhor a voz, deixa meu filho amado que me compraz. Estava ali o Espírito Santo em forma de pomba, desceu sobre ele, e também estava o próprio Jesus ali sendo batizado. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus foi ungido ali com o Espírito Santo. Tá? Lá em Isaías, capítulo 44, olha só, o verso 26 até o verso 28, diz assim, ó, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Quem falou isso aqui? Deus. Olha só. Isso aqui estava lá cativo. Sim, Salles, eu estou com um problema aqui no meu aparelho que eu não consigo descobrir, não consegui entrar aqui na configuração para aumentar o volume. O volume dele está baixo, eu estou escutando muito mal, Vixe, rapaz. tá? Então, Vou ver se eu falo mais alto. Será que se eu falar mais alto dá para você ouvir aí? Hein? Será que se eu falar mais alto? Será que dá para você ouvir aí, Márcio? Se eu falar mais alto um pouquinho? Está muito baixo? o meu aparelho tá, cara, eu não estou conseguindo entrar na configuração para aumentar o volume dele. O teu microfone aqui está me indicando aqui que está cortado. O teu está em vermelho.
o teu microfone aqui. Não sei se... Vem, Ciro, vem, Ciro. Não tá, Ciro? No seu aí, vem a imagem de Mari aí para ver uma coisa. Porque, deixa eu passar aqui, ó, no pessoal O aqui. dele tá Pronto, normal agora... aqui. O dele tá E normal. agora, Mário? E agora, Mário? Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito? Tem Tá, alguma tô ouvindo configuração, né, Ciro? baixo. Agora você apertou aí, ó, cortou. Abriu o áudio, né? Os outros estão cortados aqui, ó, com o microfone vermelho com o traço cortado. Aí, ó, você apertou de novo e ele liberou. Mas tá baixo. Tá, Para tá mim tá baixo, muito baixo. baixo. É. O volume seu não tá baixo, não? O volume do Não, tá no celular? último. Tá no É? último, tá no máximo aqui. Tá no máximo. Mas tudo bem, eu tô ouvindo. Vamos lá. Não tô ouvindo 100%, mas tô ouvindo 60%. Tá Mas a cortando? gente, mas a gente tá te Não, ouvindo cortando claro, não. claro, Mário. Eu acho que é a saudade de Jamie que você tá aí. Pode Mas ser. beleza. Bom, vamos lá, gente. Então, veja bem. Então, Deus chamou, né, alguém para libertar o seu povo. Não só Moisés, lá no Egito, como também alguém para tirar o povo de Babilônia, né, que estava lá cativo. E Deus fez uma promessa por Jeremias que ia tirar de lá, após se cumprir os 70 anos de cativeiro. Então, Daniel entrou lá com 17, saiu com 87 anos de lá de dentro. Pra você ter ideia. Então, aqui, lá no livro de Isaías, capítulo 44, a gente vai ver aqui a atuação de Deus por meio de um homem que não conhecia ele. Isso é uma prova de que quando Deus quer fazer o seu trabalho, não há ninguém que impeça. Ele pode escolher até um pagão para fazer o seu trabalho, para beneficiar seu povo. Isso é muito importante, isso aqui. Aí ele fala aqui no capítulo 44, verso 26 a 28, diz assim, ó, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo, a profundeza das águas seca-te, e eu secarei os teus rios. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Deus fez aqui uma aliança com Ciro, antes que Ciro nascesse, 100 anos antes, já estava profetizado isso aqui. Antes que Ciro conhecesse a Deus, isso aqui já ia acontecer, porque Deus já havia escrito na sua palavra. Ciro seria o responsável para tirar o povo lá de Babilônia, que estava cativo 70 anos. E você vê aqui no verso 27, que as águas foram secadas para que o povo fosse o quê? Libertar. O que ele está dizendo aqui? Que lá em Babilônia, na cidade de Babilônia, as suas cidades eram fortificadas, os seus muros eram quase 100 metros de altura. Havia dois muros, os muros internos e os muros externos. Eram tão largos que era possível passar um automóvel, dois automóveis, um na mão do outro, ali, um voltando, para você ter ideia como era a Babilônia. Só que no muro externo da cidade, como os inimigos não podiam passar por cima, então Nabucodonosor idealizou um tipo de proteção por baixo da terra. Como o rio Eufrates era o rio que cercava toda a cidade, que levava água para a Babilônia, né? E que dava alimento ali à Babilônia, às suas plantações. Inclusive, os seus jardins suspensos da Babilônia eram regados pelo rio Eufrates. Então, não foi o que os engenheiros fizeram naquela época. No muro externo de fora, eles criaram um duto por baixo da terra, e esse duto ele é todo regado por água do rio Eufrates. Então, todo o muro era cercado de fora a fora, não havia como os inimigos entrarem, nem por cima nem por baixo. Diz alguns historiadores que em algum local lá desse muro havia grades, né, que também protegia contra os seus invasores. O que aconteceu foi que Ciro ele estudou um ano como entrar em Babilônia, porque ele era a pessoa responsável para libertar o povo lá de dentro. Então, a estratégia de entrar foi o que ele fez.
Então, a estratégia de Ciro foi o quê? Desviar o leito do rio. Ele estudou, não podia passar por cima, e ele fez o quê? Ele agora desviou o leito do rio. Quando ele desviou o leito do rio, as águas secam. E naquele dia que ele entrou em Babilônia, foi quando Belsazar deu aquele banquete no capítulo 5 de Daniel. E naquele banquete, ele deu aquela festa, e todo mundo estava bebendo ali e usando os vasos sagrados que eram usados no templo de Jerusalém. Quando Nabucodonosor destruiu a cidade, o templo, ele levou os vasos sagrados para a casa do seu Deus. Ele mandou trazer esses vasos. Foi naquela noite da orgia que Ciro entrou em Babilônia com Dario, secou as águas do rio e, ao entrar, encontrou naquela festa pagã, naquela festa de orgia, todo mundo bêbado. Foi quando apareceu a mão que escreveu na parede do palácio, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Naquela noite, Belsazar foi morto e os persas, Dario, dominou o Império Babilônico. Ali começava a libertação do povo de Deus. Olha o verso 28 do mesmo capítulo 44, diz assim, ó. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também a Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Deus falou e assim aconteceu. Olha o capítulo 45, diz aqui, ó. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor. Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Ciro. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu sou, eu te cingi, ainda que não me conheças. E o verso 6, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Então, você vê, olha como é a história. Deus chamou um homem pagão, assim como aqueles 3 reis magos que eram pagãos, que foram levar presentes ao seu filho ali. Que coisa interessante isso aqui, gente. Aqueles homens, os 3 reis magos, tinham uma missão. A missão era levar presentes para o Senhor. O Filho de Deus estava ali. E com esses presentes, que foi ouro, incenso e mirra, quando eles fugiram para o Egito, eles não tinham nada, não tinham dinheiro, eram pobres. Então, esses objetos que Deus mandou esses homens levarem ali para entregar o seu filho ali, naquela manjedoura, serviram de suporte para mantê-los ali no Egito. O ouro, o incenso e a mirra. Aqui Deus chamou um homem para tirar o seu povo do Egito. Ciro, ele veio do Oriente para tirar o seu povo lá de dentro. Jesus, quando ele voltar a essa terra, ele vai vir do Oriente, do lugar do nascente do sol. No estudo lá adiante, vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Então, você vê que eu quero que vocês gravem isso aqui, porque isso aqui é importante. Deus mandou secar as águas do Eufrates, literal, e quando as águas baixaram, eles entraram em Babilônia e libertou o seu povo. E o povo deveria voltar para a sua terra. Houve uma ordem, um decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, e esses decretos foram para reconstruir o templo de Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém e a cidade. Então, você tem ideia? Para reconstruir o templo de Jerusalém, levou 46 anos
Está lá em João, escrito aqui, quando Jesus falou assim, ó, derribar esse templo e em 3 dias vou reedificá-lo. Aí os fariseus disseram assim, bom, levou 46 anos para edificar esse templo, tu vai restaurar em 3 dias? Ele estava falando nada do templo de Jerusalém. Ele estava falando do seu templo, do seu corpo, que ia ser morto, e depois de 3 dias ele ia ser o quê? Ressuscitado. Ok? Essa é a primeira parte do estudo. Nós vamos agora voltar agora lá para o livro de Êxodo, capítulo 7. A Bíblia fala, no último livro, que foi a revelação de Cristo para o seu povo, que antes que ele volte à terra, quando a besta tiver dominado o planeta, junto às duas bestas, Deus vai vir para libertar o seu povo. E não virá outra pessoa, virá o próprio Cristo, o libertador de Israel, Israel espiritual. Ele virá para buscar o seu povo, que vai estar cativo nas mãos de Satanás, perseguido por Satanás, pela besta da terra, do mar e pelo falso profeta. Eu falei para vocês um tempo atrás que a perseguição ela virá exatamente pela mão dos próprios cristãos. Êxodo capítulo 7 fala que para libertar o seu povo lá do cativeiro, Deus chamou Moisés e através de Moisés, como seu instrumento, ele ali tirou com mão forte e poderosa o seu povo. Você vê que Faraó foi irredutível. Se você pegar aqui, ó, o capítulo 5, volte um pouquinho aqui, o capítulo 5 de Êxodo, Moisés e Arão falam com Faraó, diz assim, ó, capítulo 5, verso 1 até o verso 2, 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó, quem é o Senhor para que eu possa ouvir a sua voz e deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então você vê que houve primeiro aqui de Deus um chamado de misericórdia para o Egito e foi rejeitado. Assim será da vida do Filho do Homem. Todos os recursos que você pensar, Deus está usando para salvar as pessoas. Mas vai chegar um tempo em que isso vai acabar. A obra mediadora de Jesus vai terminar lá no céu. E esse tempo de graça vai se findar. Aí o que aconteceu? Não teve outra alternativa a não ser Deus enviar as 10 pragas ali no Egito para libertar o seu povo. Por que eu estou voltando com vocês aqui lá para o Egito? Porque foram precisas 10 pragas e só na última foi que Faraó libertou o seu povo. Fica assim analisando uma coisa interessante aqui, como Deus age. Deus já age de forma que a gente não consegue compreender. Deus tinha poder suficiente para nem mandar praga nenhuma para libertar o seu povo. Não é? Você nem precisava. Mas olha como ele age. De forma que os seus servos possam também participar no engajamento da salvação das pessoas. Os anjos, vocês não sabem, lá no livro de Lucas tem um verso, assim, não lembro o verso de como é, que os anjos queriam percussar, ou seja, queriam participar desse evangelismo para a salvação das pessoas, mas a gente não foi concedido a eles. Se eles estivessem aqui pregando, com certeza o evangelho teria pregado toda a nação, tribo, língua e povo. Mas Deus não escolheu os anjos. Os anjos são apenas mensageiros de Deus, para nos proteger, para aqueles que hão de herdar a salvação. Mas de Deus essa tarefa é nossa. Então, ele chamou Moisés, um tipo de Cristo, um libertador, para salvar o seu povo lá do Egito. E você vê aqui, ó, que foram 10 pragas, eu vou incluir elas aqui, e dizer a vocês que algumas dessas pragas vão se repetir antes da volta de Jesus a essa terra. Será praga para a libertação do seu povo. A primeira praga está no capítulo 7 de Êxodo, foi as águas tornarem-se em sangue. Está aqui no capítulo 7, verso 14.
você vê que quando Deus fez essa praga através de Moisés, quando ele colocou o bordão ali no rio Nilo, se transformou em sangue. Olha o que aconteceu. O diabo tem poderes também. O diabo, ele veio do céu, e ele, lá no céu, diz a Lucias que nasceu há 10 mil anos atrás. E lá no céu, ele estudou o segredo da natureza. Ele pode vir chuva para acabar com muitas coisas. Ele pode vir fazer o vento, na experiência de Jó, você sabe disso. Jó veio lá, o vento derrubou a casa. Ele pode colocar doenças e ele pode curar. Ele pode imitar a voz de uma pessoa que morreu, porque não existe deuses no planeta, só existe Deus. Esses deuses que as pessoas criaram na sua imaginação são do inimigo. Eles não existem. Então, são os demônios que as pessoas prestam culto. Então, você vê que o inimigo tem o poder de personificar e imitar aquilo que tudo Deus, que Deus criou. Então, quando Moisés toca o bordão no rio, a sua vara se transforma em sangue. O que é que Faraó faz? Chama os seus adivinhos, os seus astrólogos, e eles fazem a mesma coisa. Quando Moisés lançou a sua vara e que a vara virou em serpente, os inimigos de Deus fizeram a mesma coisa. Com trafação. Pegaram a vara também, jogou no chão e virou em serpente. Só que a serpente da vara de Moisés engoliu a vara de Faraó. Não deixou por menos, não. Então, essa foi a primeira praga que caiu lá no Egito. A água transformou em sangue ali no rio Nilo. A segunda praga foi a das rãs. A das rãs. Você sabe que o paganismo, eles adoram, você vê que, se você abrir em Deuteronômio capítulo 4, Deus fala muito sobre a questão que não adorar o sol, não adorar a lua, nem as estrelas, nem nada que há lá do céu, que tinha alguma aparência de algum animal que voa, né, de algum animal que rasteja sobre a terra, nem nas águas debaixo da terra, não deveriam fazer nenhuma imagem desse tipo, nem adorar. Na época do Egito, lá, eles tinham aí, eles adoravam as rãs, era uma deidade, um deus para eles também. Você vê que na segunda praga, Deus manda essas pragas de rãs, encheu aí o Egito de rãs. Foi a segunda praga. A terceira praga está no capítulo 8 também, que foi a praga dos piolhos. Você sabe, eu nunca tive piolho, mas quem teve sabe que o piolho incomoda muita gente. Não é? Então, foi a terceira praga que veio ali no Egito. A quarta praga foi a praga das moscas. Você imagina aí um enxame de mosca em todo o Egito ali. E você vê que o povo de Deus, eles ficou isento disso aqui. Ficou isento disso aqui. Porque Deus preservou eles, a cada um deles ali. Então, a quarta praga foi das moscas. A quinta praga foi a peste dos animais. Muitos animais morreram ali, né? A quarta praga, que está aí no capítulo, já está no capítulo 9 de Êxodo. Esta praga caiu ali no Egito também. A quarta, não foi? Eu falei qual foi? A terceira, não, a quarta das moscas. A quinta foi a praga da peste dos animais, a quinta. A sexta praga foi a praga das úlceras, né? Caiu ali sobre o povo do Egito ali. E a sétima praga, a sexta foi a praga das úlceras, a sétima praga foi a praga da chuva de pedras. Saraiva. Saraiva foi. A quinta praga, né, dos animais. A sexta praga foi das úlceras. A sétima praga foi da chuva de pedras, que houve uma chuva de granizo, né? Granizo, não sei, caiu do céu. A oitava praga foi a dos gafanhotos. A nona praga foi a das trevas. Vocês lembram que lá, quando Jesus abriu o sexto selo, né, houve o terremoto de Lisboa, houve o sol escureceu e a lua como sangue. Daquela época lá, do século XIX, mas do século XVIII, XIX por aí, não houve
um tempo de escuridão tão densa quanto houve lá no Egito, nessa praga das trevas, que cobriu todo o Egito ali, né? E igual foi na época em que o sol escureceu ali na Nova Inglaterra. E a última praga, a 10ª praga foi o quê? A morte dos primogênitos ali. Foi ali que foi quando o faraó, né, libertou o povo de Deus, tirou seu filho primogênito. Foi a única maneira que Deus usou para tirar o seu povo. Deus não queria de forma alguma lançar essas pragas, mas para libertar o seu povo foi preciso que essas 10 pragas caíssem ali para a libertação do seu povo. Bom, indo para o Novo Testamento, nós vamos encontrar ali 7 pragas que vão acontecer antes da volta de Jesus também. Você tem ideia? Alguma dessas pragas que aconteceu no Egito vai repetir lá. Vamos ver daqui a pouco. A praga da água, tem sangue, ela vai se repetir novamente. A praga das úlceras vão se repetir novamente. A praga da chuva de pedra também vai acontecer. Vai ser, se eu não me engano, acho que essa é a 7ª praga, eu acho que é a 7ª praga. E a praga das trevas que aconteceu no Egito vai repetir novamente antes da volta de Jesus. Só salientar uma coisa importante aqui. Dessas 7 pragas que vai acontecer, o número 7 apareceu novamente aí, a perfeição, a plenitude de Deus. Das 7 pragas, uma delas é simbólica. Vou explicar a vocês por quê. Ciro, pode colocar aí, Ciro, aí, por favor? Vamos lá. Vamos agora entender. Lá no último livro da Bíblia, se você quiser abrir, lá no porque a gente vai mostrar aqui as pragas e vamos ler na própria Bíblia aqui, né? Está no capítulo 15 e 16. Tá? 15 e 16. Isso, muito bem, pode colocar. Só pode dar um toque já para a gente entrar aí já, viu? Deixa eu clicar aqui no meu aqui. Ok. 7 pragas reveladas. Pode dar mais um toque aí, Silvio. Mas antes da gente entrar no assunto aqui, eu vou ler aqui o capítulo 15 de Apocalipse, se quiser abrir sua Bíblia aí, capítulo 15. Aí Deus fala aqui sobre as pragas que vão vir sobre a terra, antes da sua volta. No capítulo 15, verso 1, diz assim, ó, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com eles se consumou a ira de Deus. Vi como, o verso 2, um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, e do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpa de Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico dos poderes, dizendo, grande e admirável são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, tuas nações virão e adorarão a ti, diante de ti, porque por teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, no verso 5, depois dessas coisas, olhei e abriu no céu o santuário no céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. Está lá a arca da aliança. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Então, dos 420, deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês aqui, lá no santuário, na cópia, onde se fazia o sacrifício. Quando o sumo sacerdote, que representava Jesus Cristo na sua segunda fase do juízo, ele entrava no segundo compartimento. Aquele compartimento havia uma luz chamada Shekinah. Ela brilhava, ninguém sabia de onde vinha aquela luz, porque ali estava o trono de Deus em miniatura.
e uma fumaça enchia todo o tabernáculo, o segundo compartimento, enchia aquele local, ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote. Olha o que está dizendo aqui. Aí Deus agora manda esses 7 anjos vir sobre a terra. E, infelizmente, ele vai punir os habitantes da terra, os que não aceitaram o seu convite, rejeitaram a sua graça, o seu favor, e a sua justiça vai ser manifesta. A sua misericórdia dura para sempre, mas vai chegar um momento que a sua obra mediatória ela vai terminar. E quando o Espírito Santo de Deus sair dos habitantes da terra, dos homens maus, porque está aqui ainda convencendo nós, o mundo do pecado, da justiça e do juízo, Deus vai se revelar. Então, assim, ó, no plano da salvação, Deus permite que coisas boas e ruins aconteçam. Na verdade, com o objetivo de e um propósito para todas elas. Diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que a gente entende, tem coisas que a gente não entende. Mas que nós sabemos que todas elas, sejam boas ou às vezes ruins, elas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes Deus permitiu que o seu povo fosse martirizado, fosse maltratado, fosse morto, para nos dar um guia, um rumo para uma direção, para a salvação de Jesus. Pode passar, Silvio. Ó, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus, às vezes, precisa nos puxar a orelha, nos disciplinar. Qual é o pai que não disciplina seu filho? Então, Deus, muitas vezes, permite que muitas coisas aconteçam em nossa vida para a gente acordar. Mais um toque, Silvio, vamos lá. Depois de esgotado todos os recursos, Deus terá que fazer algo inevitável, mas que representa a sua justiça. A Bíblia fala em Isaías sobre o ato estranho de Deus. Que ato estranho é esse? E ter que destruir as suas criaturas, que ele criou com tanto carinho e tanto amor. Olha só, o ato estranho dele é esse. Deixar que o fogo consuma os ímpios, porque Deus predestinou todos para a salvação e deixou livre a escolha de cada um deles. Então, você vê que todo o processo de salvação, desde o começo, lá do Éden, até a volta de Jesus, está sendo feito. Mesmo que nós vamos hoje, a última igreja, que é Laodiceia, que é um momento de uma igreja morna, ela não é quente nem fria. Antes fosse fria, que ela esquentasse, fosse fria, mas Deus tem usado os seus recursos para que o evangelho chegue às pessoas. E o evangelho é eterno, não é qualquer evangelho. Então, depois de esgotar todos os recursos, Deus vai tomar uma posição inevitável. Isso representa a sua justiça. Ele é amor, vai passar assim, mas também é justiça. As pragas, elas expressam a ira santa de Deus contra aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. As pessoas entendem a vingança de Deus como algo ódio. Não. A justiça de Deus não é igual a nossa. Sentimos ira, sentimos ódio. A ira de Deus é justiça. Irmãos, o céu, ele começa aqui, entre nós. Então, você vê que o ímpio, ele jamais, se Deus levasse o ímpio para o céu, tudo vai acabar em pizza, não. Tudo vai acabar em pizza, não. Então, se Deus levasse o ímpio para o céu, de que adiantaria o seu sacrifício que ele fez na cruz? Por quê? Ele se sacrificou para salvar o pecador, não o pecadeiro. Então, se Jesus pegasse hoje o ímpio, com a sua misericórdia, que é extrema, transcendente a qualquer ser humano, e levasse essa pessoa para o céu, eles não iam se sentir bem lá. Por quê? Não mudaram a sua vida. Não nasceram de novo. E esse processo de nascimento não é da noite para o dia. Ela é gradativamente, como você subir uma escada. É um dia, cada dia o quê? A escada da santificação. Então, as pragas, elas expressam a ira de Deus
contra aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Vai passar assim. Pode dar outro toque? Vamos lá. Ó. Os que escolheram não obedecer a Deus serão o quê? Destruídos. Isso aqui é chamado o ato estranho de Deus. Pode passar assim. No Antigo Testamento, quando Moisés pedia a Faraó do Egito que deixasse o seu povo ir, diante das negativas, sobrevieram o quê? Pragas, mais um toque. No livro do Apocalipse, falando dos últimos dias da história deste mundo, mais uma vez, pragas sobrevirão sobre o mundo. Desta vez são 7. Pode passar assim. Aí estão elas. As 7 últimas pragas que serão derramadas nessa terra antes da volta de Jesus para a libertação do seu povo. O mundo vai estar em agitação, o Espírito Santo não vai estar mais na terra com os habitantes, como foi Sodoma e Gomorra, como foi na época de Noé, não vai mais estar. Os homens não vão ter mais vontade de se arrepender, porque o arrependimento ele vem agora pelo poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o homem perde a noção das coisas. Ele age como um animal irracional. Se imagine aí, sem o Espírito Santo, essas pragas vão estar caindo sobre a terra, o povo de Deus vai estar em grande angústia e perseguição, mas vão passar por elas, porque o seu pão lhe será dado e a sua água será certa. Lembra lá, quando a última praga, que seria a morte primogênito lá no Egito, foi o que Deus mandou fazer. Olha, entre vossas casas, comam ervas amargas, pães asmos, e devia pegar o sangue, mate o cordeiro, asse o cordeiro, e pegue aquele sangue e passe nos umbrais da porta. Ali estava a marca de Deus. Ali estava o selo de Deus. O sangue do seu filho, ele representava no cordeiro. Olha, nos umbrais, o anjo destruidor, o Apolion, ele desceu e passou por todo o Egito, onde havia a marca de Deus, o selo de Deus, ele não entrou. E ele matou todos os primogênitos do Egito, inclusive o de Faraó. Então, o povo de Deus tem essa marca. Antes que os ventos sejam soltos, Apocalipse capítulo 7, essa marca precisa ser colocada na fronte do povo de Deus. Então, essas pragas, olha só quais são elas. A primeira, cai sobre os portadores da marca da besta. Você vê que a advertência, nós lemos ali, capítulo 14, gritando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber sua marca na fronte na mão, esse vai beber da ira de Deus. Segunda praga vai cair sobre o mar. A terceira praga vai cair sobre os rios e as fontes das águas. A quarta praga vai cair sobre o sol. A quinta, sobre o trono da besta. A sexta, sobre o rio Eufrates. E a sétima, sobre Babilônia. Olha só. Gente, essas pragas não serão, isso é um detalhe muito importante, não serão universais, não. Porque se esta praga fosse universal, só na primeira, na segunda, na terceira e na quarta acabaria com todo o planeta. Não sabemos qual tempo de duração de uma para outra. Isso não foi revelado a nenhum mortal. Nós que sabemos que elas serão sucessivas, não vai cair em todo o planeta, porque é preciso ter gente viva para ver a volta de Jesus. Se matasse todo mundo, Jesus vai encontrar aqui os salvos. E a Bíblia diz que vai encontrar os ímpios, vão estar vivos, muitos ímpios vão estar vivos nessa época. Inclusive salvos também. Tá? Então, sobre a besta, sobre o mar, sobre o rio Eufrates, sobre as fontes das águas, sobre o sol, sobre o trono da besta, o rio Eufrates. Por que está aqui o rio Eufrates? Essa praga aqui não é literal, ela é simbólica. Aí eu volto para vocês lá atrás, Isaías 44, que falou o quê? Que Deus chamou Ciro para secar as águas do rio Eufrates. E quando ele seca as águas, liberta o povo. É nessa época aqui que Jesus vai vir e vai libertar o seu povo quando secar as águas do rio Eufrates. Não é o rio Eufrates literal. Não, aqui é uma simbologia
como aconteceu com Ciro, que veio do Oriente. Jesus veio do Oriente para libertar o seu povo, secando as águas. Águas sem profecia são povos. E esses povos impedem que o povo de Deus seja o quê? Seja liberto. Então, Deus tira esse povo de circulação, simbolicamente, é um símbolo, e ele vai tirar o seu povo aqui desse planeta e levá-lo para a eternidade. Pode passar assim, vamos lá agora. Então, quais serão essas pragas? Quais são essas pragas? Vamos lá. Mais um toque? Ok. Apocalipse 16, verso 12. Estou com a minha Bíblia aqui aberta. 12. Dizendo o seguinte. 16. Voltou o som, viu? Voltou o som? Glória a Oh, Eu achei aqui. na hora, Mário. 16, verso 2. Diz aqui, ó. Vou ler o verso 1, do capítulo 16, verso 1 e 2. Mas deu para você ouvir alguma coisa que eu falei antes aqui, Mário? Mesmo baixo, Eu não ouvi? perfeitamente. Não, eu estava ligado. Beleza, beleza. Então, o capítulo 16, verso 1 e 2 diz assim, ó. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus, das pragas de Deus. Saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, o que veio? Úlceras malignas e perniciosas. Olha só. Essa é a primeira praga. Gente, ninguém ainda recebeu essa marca da besta enquanto ela não passar pela legislação dos governos terrestres. Essa marca, como eu falei a vocês há 2 estudos atrás, 3, ela vai ser imposta pela besta da terra, fazer os habitantes da terra adorar a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Quando que essa chaga aconteceu? Na Revolução Francesa. Quando o Papa Pio VI foi preso, ali houve uma chaga mortal do chifre pequeno, e essa chaga durou mais de 100 anos para começar a ser curada. Quando que ela foi curada? Quando o chefe da Itália, Mussolini, devolveu ao Vaticano as 44 hectares de terra e deu poder temporal ao Papa. Isso está escrito na história. Então, a besta foi curada, e a sua manifestação vai chegar em um momento áureo da história. Você vê aqui, ó, hoje, eu mandei até para o James aí, que a besta da terra, ela agora está se manifestando aos poucos, né? Ela quer tomar aí o Canal do Panamá, a Groenlândia, o Canadá, a Ucrânia. Teve que fazer um acordo com ela, porque o interesse dela era o minério que está lá na Ucrânia. A Ucrânia não teve outra chance, o Zelensky recuou, mas não tinha outro meio a não ser ceder aos caprichos da besta da terra. Teve como. E agora, ele quer agora entrar, né, meter o nariz lá no Vaticano, no conclave, se, é claro, esse Papa renunciar, ou se não sobreviver a essa enfermidade, ele vai estar de cabeça nisso aí. Então, aos portadores da marca da besta, né, vieram úlceras malignas e perniciosas. Então, quando isso acontecer, é porque o povo já escolheu ou o lado de Deus ou o lado da besta. Ou a marca de Deus ou a marca da besta. Então, os que escolherem estar do lado da besta e da sua imagem, essa praga vai cair e terão úlceras más e malignas. Pode passar, Ciro. Aí eu pergunto a você, vai ser universal? Não. Porque se viesse universal, morria todo mundo. Todo mundo ia morrer. Pode passar, Ciro. A segunda praga, que está no capítulo 16, verso 3, diz o seguinte: o segundo flagelo, Apocalipse. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu no mar todo ser vivente, ou morreu toda alma vivente. Então você vê que aqui, ó, a Bíblia compara a alma como um ser vivente,
A alma não é o que sai do corpo, mas é um todo. Nós somos um ser holístico, corpo, alma e espírito. Então, quando essa praga for derramada no mar, nos oceanos, diz que morreu ali toda a alma vivente que estava no mar. É claro que não vai ser em todos os oceanos, porque isso aí não sobra nada para ninguém, mas ela vai cair em algum local, em algum oceano que nós não sabemos qual. Isso também não foi revelado a nenhum de nós, certo? Essa é a segunda praga que vai cair sobre os habitantes da Terra, que já estão selados para a perdição. Terceira praga, vamos lá, Ciro, pode passar aí. Está no capítulo 16 e o verso 4 a 7. Diz assim, ó. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram como sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Olha só o que ele fala aqui, Jesus fala aqui. Ó. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhe deste a beber. São dignos disso. Ouvi do altar, né, que dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Imagine você agora, essa terceira praga cai sobre o rio e as fontes das águas, nascentes das águas. Se essa praga fosse universal, caísse em todo o planeta, quem ia sobreviver? Porque a água é vida. Ninguém, né, Mário? Água é vida. Então você vê que ela vai cair em alguns locais, outros não, porque o mundo vai testemunhar isso aqui. Muitas pessoas vão morrer de sede, porque não vai ter água para beber. Ninguém vai beber sangue. Ninguém é vampiro. Então, essas pessoas vão morrer. Aí o anjo fala assim, ó, tu és digno, Senhor. Você vê que a justiça de Deus sendo manifesta aqui nesse momento. Ó, derramar o sangue de santos e de profetas na Idade Média. Olha aqui o clamor do sexto, quando Jesus abre o quinto selo, o clamor que houve das pessoas que morreram na Idade Média, que foram perseguidos pelo chifre pequeno, clamaram a Deus por justiça e perguntaram até quando o Senhor não vai ligar o nosso sangue. Aqui está a resposta. Sangue vão ser dados para eles beberem. Então o Senhor é justo e misericordioso. Então essa será a terceira praga que vai cair sobre esta terra, sobre as águas, os rios e as fontes das águas. Vamos ao quarto? Vamos lá. A quarta praga, ela vai cair sobre o sol e os homens serão queimados por fogo. Deus, quando criou todas as coisas, colocou limite. Tudo foi perfeito. Enquanto houver céus e terra, haverá... Enquanto houver céus e terra, haverá noite e dia, calor e frio, primavera, verão, outono e inverno. E Deus colocou limite, está lá no Salmo, não lembro do Salmo, mas que ele colocou limite nas águas, que não iam traspassar a terra, Deus sabe disso. Tudo foi criado perfeito. Hoje, a gente vive um intenso, né, desequilíbrio ecológico no planeta. Os homens hoje estão colhendo aquilo que plantaram. Nós vamos colher aquilo que plantamos por causa da ganância do ser humano. O aquecimento global é uma realidade. Não há como fugir dela. O desequilíbrio ecológico gerou no mundo, todo mundo. Um lugar chove demais, outro lugar chove de menos. O sol aquece aqui, vem aqui, calor abrasador que ninguém suporta. Então, o limite que Deus colocou no mar, que as águas não iam ultrapassar, já está passando. Algumas cidades, a gente conhece, Mário sabe disso aí, que a água já invadiu. Por que está acontecendo isso? Porque o aquecimento do planeta é uma realidade. Então, blocos de gelo lá no Polo Norte estão caindo, são milhares de quilômetros de gelo, estão derretendo. E esse gelo derretendo
ele aumenta o nível do mar. E as cidades, muitas cidades vão desaparecer. Isso é uma verdade. Então, você vê que hoje estamos colhendo o efeito dessa praga já. Sem E esse dúvida. sol vai, e esse sol vai aquecer muito mais. Agora, olha o que diz aqui no 4 flagelo, no capítulo 16, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar o quê? Glória. Por que não se arrependeram? Olha, quando ele vier, ele vai convencer o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles homens, quando estavam ali matando Jesus na cruz, estavam dizendo assim, quando estava Jesus, Barrabás, Pilatos, Judas, estavam todos ali naquele julgamento injusto de Pilatos, instigaram assim, ó, os fariseus instigaram as pessoas, diziam, e o que eu faço com este homem aqui, então, que não tinha nenhum crime nele, crucificam. Aqueles homens estavam sem o Espírito Santo, estavam sem Deus. E o homem sem Deus, ele é um barco sem rumo, sem bússola, está perdido. As pessoas agem como animais irracionais. Não há arrependimento de pecado sem o Espírito Santo. Não há. O que vai acontecer nessa época? Então, o sol vai ser abrasador. Vão queimar os homens com fogo. Aí a pergunta, todos vão morrer? Não. Porque você sabe que os ricos, os grandes, têm as suas casas com seus grandes ar-condicionados. Isso vai gerar um alívio. Agora, muitas pessoas vão morrer. Agora, você vê aqui, ó, que não se arrependeram para dar o quê? Glória a Deus. Por que não se arrependeram? Porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui na Terra. E eles vão agir como animais irracionais. Não tem como. Eu quero encerrar aqui agora, porque já é 8h02. E amanhã a gente termina esse assunto, se Deus permitir. Eu fiz um cálculo terminar hoje, mas não deu, porque eu ia terminar, encerrar a classe amanhã. Então, na quinta-feira, a gente encerra a classe. Amanhã a gente termina esse assunto aqui. E na quinta, pela graça do Senhor, se não houver mais nenhum empecilho, a gente encerra na quinta-feira. Tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Eu espero que tenha ficado bem claro esse assunto. E amanhã, com fé em Jesus, nós vamos voltar aqui para terminar esse assunto aqui, que é de suma importância para o povo de Deus. Amém? Amém, varão. Deus te abençoe, viu? Alguma pergunta? Ficou compreendido aí, Mário? James chegou? Tudo bem, tudo bem. James chegou? O Fábio chegou também? Não, o pessoal? Se não chegou, ficou gravado para assistir depois aí. Tá bom? O James vai tirar uns dias de férias. O James vai tirar uns dias de férias aí, entendeu? É, né? Tá. Mas ele volta. Eu acho que antes de você... Eu estou profetizando que antes de você encerrar, ele volta. Mas qualquer coisa está gravado, ele vai assistir o tema aí, né? Isso é bom, isso é bom. Tá bom. Gente, Deus abençoe você. Não sei se você viu, não sei se você viu, ontem a Argentina ficou debaixo d'água, viu? Foi, né? Rapaz, eu não vi, não. Foi mesmo? Rapaz, o negócio foi feio lá. Dizer que, rapaz, o equilíbrio ecológico não tem como. Não tem como. E isso aí, essa questão do aquecimento do planeta, esse ecumenismo, esse ecumenismo, tudo é profético, isso vai acontecer. Vai ser um dos canais que a besta do mar e da terra vão usar para implantar o seu sistema aqui na Terra. Que Deus abençoe vocês, Deus nos dê um dia de paz, de vida de saúde, e preserve a nossa vida para que amanhã possamos estar aqui novamente juntos para terminar esse assunto. Amém? Amém. Meu amigo Mário, ore conosco aí, meu irmão. Mário, ore conosco. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ainda na Tua presença, Pai, quero Te agradecer, Senhor, por estes momentos vividos na Tua presença, Senhor, aprendendo a Tua palavra, Senhor, Amém. nos revelando, Senhor, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, e possamos escrever na tábua do coração, Senhor, para ficar marcado, Senhor, e para lembrarmos, Senhor, dos Teus feitos, ó Pai, e passarmos aqueles que não conhecem, Senhor. Estarmos atentos, Senhor, a cada dia, a cada movimento, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo isso, Senhor.
E abençoa o Salles, a sua família, protege, guarda, livra-os de todo mal, Senhor. Que cada Amém, um que Senhor. ouviu esse testemunho, Senhor, possa ser impactado pelo poder. Abençoa, Pai, este dia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Vai pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.